A criminologia moderna estuda intensamente os fenômenos do serial killer, figuras que despertam tanto horror quanto fascínio pela complexidade de suas motivações e métodos. Serial killers cometem múltiplos assassinatos, geralmente motivados por impulsos psicológicos profundos e complexos. Neste contexto, destacamos dois casos emblemáticos. Maria Bell, uma jovem inglesa que aos 11 anos cometeu assassinatos chocantes na década de 60, e Luiz Alfredo Garavito, conhecido como La Besta, um dos mais prolíficos assassinos na Colômbia, que aterrorizou o país na década de 90. Ambos os casos mostram perfis distintos, mas que revelam nuances perturbadoras da mente humana e as particularidades de diferentes contextos sociais. Luiz Alfredo Garavito nasceu em 25 de janeiro de 1957, em Genóvia, Colômbia. Ele sofria violências físicas e psicológicas por parte de seu pai, que era alcoólatra. Sua mãe era garota de programa. Seu pai batia e abusava dela também. Depois de bater em sua mãe, ele obrigava Luiz a cuidar de sua mãe enquanto ela mantinha relações sexuais com seus clientes. Luiz também era abusado por 2 vizinhos. Aos 16 anos, ele decidiu fugir de casa em busca de uma vida melhor. Mas ele não conseguiu. Ele acabou se deparando com um pedófilo que prometeu abrigo e comida para ele. O homem o levou para casa, que era um lugar onde crianças eram disponibilizadas para abusos com pedófilos. Ele conseguiu fugir e se juntou a uma gangue, viajando pelo país e aceitando qualquer trabalho. Em 92, crianças começaram a desaparecer na Colômbia, em uma taxa alarmante. Vários corpos começaram a aparecer em diferentes partes do país. Em 96, um menino desapareceu em Boyacá e sua mãe começou a procurar por ele. E ela descobriu que um dos últimos lugares que ele foi visto foi dentro de uma loja e que tinha um homem com ele, comprando doces para ele e para outras crianças. Luiz foi identificado como esse homem que estava com as crianças. Então, foi levado pela polícia e interrogado. E confessou que realmente comprou doces para as crianças, mas depois deixou ela sozinha, então ele foi liberado. Em 97, foi encontrado uma cova gigante com 27 corpos dentro e tinham sinais graves de violência. E a polícia decidiu começar uma investigação. Em 99, uma cova com 25 corpos de crianças foi encontrada. Nesta cova, ficaram algumas pistas e o investigador começou a ter uma imagem mais clara do culpado. Começaram a se referir ao assassino como o monstro ou La Besta. Foi por causa de um menino que Luiz tentou sequestrar, mas não teve sucesso, que ele foi preso por todos seus crimes. Quando ele foi chamado para ser interrogado, ele permaneceu negando, mas após 18 horas ele confessou que assassinou 180 garotos e que ele buscava atrair crianças que as pessoas não iriam sentir tanta falta, como moradores de ruas e órfãos. Ele fazia longas caminhadas com as crianças para que elas pudessem ficar cansadas e não resistissem ao que ele pudesse fazer com elas. Ele fazia perguntas durante essa caminhada sobre a vida delas e depois abusava, torturava e matava as vítimas. Ele foi considerado culpado de abusar e matar 238 crianças. Em 2001, ele foi condenado a 1.853 anos e 9 dias de prisão. Essa foi a sentença mais longa da história do país. Ele falou que estava bêbado quando cometia os crimes e que seu corpo era tomado por um ser superior. Na Colômbia, na época, a lei limitava o tempo de prisão para 40 anos. Mais tarde, essa lei mudou para 60 no máximo. Ele estabeleceu um acordo com os policiais que, se ele ajudasse a achar os corpos da vítima, ele seria preso, afastado dos outros presidiários. Por conta dessa ajuda, a pena dele foi diminuída para 22 anos. Ele teve liberdade em 2021, mas as famílias das vítimas lutaram para que ele não fosse solto. Luiz Garavito estava estudando para ser político, na esperança que, quando saísse da prisão, iniciasse uma carreira no ativismo e pudesse ajudar crianças que são vítimas de abuso. Em 2022, ele ainda continuava preso. Garavito morreu no dia 12 de outubro de 2023, aos 66 anos. Ele havia sido diagnosticado com câncer nos olhos e leucemia. Mary Florabel. Quando pequena, a mãe dela, usuária de drogas e alcoólatra, não só a abusou, mas também tentou matá-la. Tudo porque não queria ter engravidado. Os tipos de abuso eram dos mais variados. Alguns envolviam agressão física, quando Mary simplesmente fazia xixi na cama.
Outros eram mais impensáveis, como nas vezes que a mãe dela se prostituía e fazia com que a filha de 5 anos na época atendesse seus clientes. Nasceu em 1957 na Inglaterra, quando sua mãe tinha apenas 17 anos. Mary cresceu sem saber quem era seu verdadeiro pai, mas teve uma figura paterna, Billy Bell, preso por assalto a uma armada quando ela ainda era uma criança. Como se não bastasse a violência que ela já tinha em casa, a região onde ela cresceu era conhecida pela violência e pelo alto índice de criminalidade. Então, de certa forma, tudo isso serviu como os principais pilares do começo da vida dela. Para ter uma ideia, antes dela cometer seu primeiro assassinato, ela costumava torturar gatos e cães, vandalizar lugares, agredir colegas, e teve um episódio que ela feriu gravemente um primo de apenas 3 anos. Em 1968, um dia antes de completar 11 anos, Mary armou uma armadilha para Martin Brown, um menino de 4 anos, filho de um vizinho. Ela e uma amiga chamada Norma Bell disseram que iam o presentear com doces e o persuadiram a ir até uma casa abandonada, no bairro Lugar. Martin foi estrangulado por Mary até a morte. Depois de perceberem que o menino não retornou para casa, os pais dele chamaram a polícia apenas para encontrar o corpo no dia seguinte. Como não havia sinais claros de homicídio no corpo de Martin, as autoridades consideraram como um acidente. E no dia do velório do próprio menino, Mary ainda teve a tranquilidade de aparecer, quase como se nada tivesse acontecido. 3 semanas depois do crime, uma escola foi completamente vandalizada, cadeiras destruídas, salas reviradas, escritas na parede indicando que Martin havia sido assassinado, trabalho de Mary e Norman, e que acabou sendo considerado uma horrível brincadeira. Apenas mais um episódio de vandalismo. E a vida das meninas continuou. Foi então que, em julho de 1968, Brian Howe, um menino de 3 anos, foi assassinado, e o esquema foi o mesmo. Mary e Norman deram a desculpa de doces e levaram Brian para um lugar longe, e ele foi estrangulado e sofreu mutilações com uma tesoura. Como se fosse para ele deixar sua marca, elas deixaram a letra M, gravada no peito da criança, além de terem cortado o cabelo dela e os órgãos genitais. O corpo de Brian foi encontrado no mesmo dia, e a polícia imaginou que um pedófilo fosse o responsável pelo crime. Entretanto, logo depois, as autoridades começaram a trabalhar na hipótese de que o serial killer fosse o responsável. Aproximadamente 1.200 crianças da região foram interrogadas, e Mary e Norman foram as que levantaram mais suspeitas pela forma com que responderam as perguntas. A investigação apurou que Mary gerou suspeita por estar rindo quando o cachorro de Brian saía de casa, e por ter perguntado várias vezes se a família dela sentia falta dele. Em agosto de 1968, Mary confessou os crimes e chegou a ser presa junto com a amiga, alegando que Norma esteve envolvida ativamente nos assassinatos. Só que o júri não acreditou e a considerou apenas uma espectadora dos atos. Enquanto isso, Mary foi considerada culpada pelos 2 homicídios, por ter estrangulado 4 crianças e ainda por ter feito vandalismo no colégio. Ela representava um grande risco para as crianças e, por ter essa atmosfera de perigo a envolvendo, o juiz decidiu condená-la à prisão por um tempo indeterminado. O caso dela precisaria ser analisado recorrentemente para determinar o que aconteceria. Nem mesmo hospitais psiquiátricos estavam prontos para recebê-la. E o único jeito foi encaminhá-la para uma instituição de jovens infratores, onde normalmente foi enviado só meninos. Em 1977, quase uma década depois, Mary conseguiu fugir de uma prisão para pessoas adultas para onde havia sido transferida. Acredita-se que ela tenha feito isso como uma espécie de revolta por gostar da instituição onde estava anteriormente e por ter se afeiçoado ao chefe do local, que se tornou uma espécie de figura paterna para Mary. Só que essa fuga não durou muito tempo. Ela logo foi capturada. Fato é que esse histórico não a impediu de ser libertada da prisão aos 23 anos. Depois de ter cumprido uma pena de 12 anos, em algum momento do seu cárcere, ela mudou da água para o vinho, muito provavelmente pelos tratamentos que recebeu durante os anos. Uma mudança tão radical que permitiu receber um novo nome para começar uma nova vida. Aparentemente, ela voltou a morar na região onde nasceu por um tempo. 4 anos depois de ser solta, em 1984, Mary deu à luz a uma filha. A maior preocupação disso tudo era seu histórico, que poderia muito bem levar a uma tragédia em algum momento. Mas esse momento não chegou e a afirmação dela de ser uma pessoa completamente diferente se mostrou verdadeira. A criança cresceu sem ter ideia dos crimes do passado da mãe, mas nada adiantou. Quando alguns jornalistas descobriram onde Mary estava morando em 1998 e foram até a casa investigar. Na ocasião, ela e a filha dela precisariam ir embora com lençóis na cabeça para evitar qualquer tipo de exposição. Só que essa exposição veio de um jeito ou de outro. Em 1972, a história de Mary já tinha sido tema de um livro chamado The Case of Mary Bell, que era uma espécie de relato das mortes e do julgamento dela. Em 1998, o livro Cries on the Head foi publicado. Foi nele que vários detalhes do passado conturbado de Mary foram expostos. Era uma biografia que utilizou entrevistas feitas com ela,
amigos, parentes e profissionais da prisão, tudo junto para criar um retrato fiel de Mary. Inclusive, foi Cries on the Head que a história sobre abuso sexual envolvendo a mãe dela foram contados pela primeira vez. Na época, a publicação do segundo livro gerou uma certa polêmica, porque Mary recebeu por ter participado da escrita, algo interpretado como um criminoso lucrando pelos seus crimes. Mas a esperança dela era só esclarecer as coisas na cabeça de Mary ao contar as coisas com detalhes. A imprensa a deixaria em paz de uma vez por todas, mas isso só gerou a perseguição de jornalistas. Em 2003, depois de vencer uma batalha na Suprema Corte, Mary e a filha receberam o direito de viver em anonimato pelo resto de suas vidas. Hoje em dia, ela ainda é viva, mas vive uma vida discreta no Reino Unido.